que penetra na divisão da alma e do espírito, e nas juntas do medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É desta palavra que nesta tarde estamos aqui te anunciando, porque existe uma promessa muito grande, a qual Deus tem nos dado esse direito de nós podermos falar a respeito desta palavra que está escrita, que as Escrituras Sagradas. Ele disse bem claro que um dia vem buscar um povo especial e zeloso de boas obras, porque está escrito assim, que aquele que guarda esta palavra e permanece até o fim, este será salvo. Salvo de quê? Não é da morte física, mas salvo da morte espiritual, a qual nós temos duas vidas. A vida terrena, que é este corpo que nós lutamos para ficar vivo, por causa que habita o Espírito de Deus sobre este corpo físico, a qual um dia ele está ordenado a morrer a uma só vez, e depois segue-se o juízo. Então o homem morre, ele começa outra vida, vida qual é do Espírito. Então disse bem claro que temos que fazer um depósito, e esse depósito é para quê? E todo aquele que faz esse depósito com Cristo, a Bíblia diz bem claro que naquele dia abrirá um livro e encontrará o nome de cada uma pessoa que viveu aqui na terra. Mas sabeis que tem uma divisão entre aqueles que servem a Deus e aquele que não serve. Disse a palavra de Deus, temos que fazer um depósito. Esse depósito está pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas daquilo que nós não conseguimos ver. Com estes olhos, nós não conseguimos ver Deus. Só vemos Deus através da obra consumadora de Cristo, que a qual derramou o teu sangue na cruz, ali no Gólgota, pagando o preço bem caro, porque não foi com ouro e nem com prata que mudou a nossa vida, a vã de viver, mas foi pelo sangue precioso de Cristo Jesus, a qual foi derramado como para comprar a sua alma, para voltar para Deus, porque aquela que não volta para Deus descerá para um lugar de tormento, a qual significa aonde vai ser lançado a morte, os falsos profetas, os enganadores e todo aquele que não faz a vontade de Cristo Jesus, a qual está escrito nesta palavra maravilhosa. Disse a palavra de Deus, dizendo bem claro, eis que venho sem demora, guarde bem o que tem, para que ninguém tome
a sua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, e também o seu novo nome. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o teu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Quando fala, disse às igrejas, não é só dominação, nome. Não existe igreja que salva alguém. Ninguém é salvo através da igreja. A igreja será o povo reunido. Mas sabeis que no céu tem muita surpresa. Lá não tem nome de igreja. A igreja verdadeira é aquela que serve a Cristo Jesus. E qual está certa? Nenhuma está certa. Somente aqueles que adoram. Um dia eles fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: o judeu fala que é para adorar no monte. Outros dizem que é para ir para a cidade grande, em Jerusalém, para adorar. Mas Jesus disse bem claro: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Este é o que está com esse direito, dizendo: a palavra de Deus disse assim: quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. Nunca sairá. Eis que venho sem demora. Guarde bem o que tem, para que ninguém toma a sua coroa. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Este nome que temos aqui na terra, este é para nós vivermos aqui através desse corpo que é o templo do Espírito. Mas o dia que Deus realmente pedir a sua alma, para quem tu tem reservado, se é para Ele, para voltar para Ele ou não. Porque a Bíblia diz bem claro que naquele dia, o Senhor Jesus, hoje Ele é o nosso advogado, naquele dia será juiz do vivo e dos mortos. E Ele disse: vinde bendito de meu Pai, aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá para aqueles que não fizeram a sua vontade, dizendo: apartai-vos de mim, porque vos nunca conheci. Nunca confessaram meu nome na terra, nunca dedicaram. E Ele disse: clama a mim, eu respondo-te, e anunciais coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Existe um tesouro escondido, e esse tesouro se chama Jesus, o nosso único Salvador. E Jesus tem falado para nós que nós precisamos confiar nele. Só nele temos a certeza maravilhosa, a qual Deus tem preparado desde a fundação do mundo. E esse recado que nós viemos dar aqui nesta praça, para você que está ao alcance dessa voz, sabeis que um dia virá
a prestação de conta. E a prestação de conta não é nessa terra. Porque a Bíblia diz que o pó que é o corpo volte o pó que o era. Mas o Espírito volte a Deus, a qual te deu para viver nessa terra. Não é brincadeira. Não devemos brincar com a palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de Deus gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e nas juntas ou medulas, é hábita para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se você estiver com intenção, Deus sabe, esta palavra, ela fala, ela penetra, ela te fala, mas muitas vezes Deus tem te falado, mas você não tem dado crédito, porque não conhece a Jesus, o Salvador, o verdadeiro Jesus, a qual te comprou um dia na cruz, mas é necessário aceitar a Ele como o único suficiente Salvador da sua alma. E que Deus te abençoe maravilhosamente em nome de Jesus.